oportunidade que a misericórdia divina nos concede. E ele é muito amplo e ele é muito, muito importante. Tanto que nós vamos ver, o que nós trataremos hoje é do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os trabalhadores da última hora, e veremos também no Livro dos Espíritos. Nós veremos na questão 674 a 676, que ele fica na terceira parte. Ele é a terceira lei moral. A primeira é a lei divina ou lei natural, a segunda é de adoração. E a terceira, veja a importância que o Kardec dá, porque ele coloca na terceira lei a lei do trabalho. Então nós conhecemos as leis divinas, nos regem e nos regerão pela eternidade, assim, não só nós, mas os nossos companheiros, o planeta, o universo. Né? E depois a adoração, que também temos dificuldades, porque a gente faz a nossa prece e o Kardec, nós vemos lá que são 3 as razões das nossas orações, do nosso pedido. Né? Deveria ser adoração, agradecimento e pedido. E as nossas preces, elas sempre se fundamentam em pedido. E pedido que nem sempre está de acordo com as nossas necessidades. Ele está com o nosso gosto, com as nossas preferências, e muitas vezes elas redundam a nossa preocupação material, né, preocupação de humanidade. Então, nós vamos ver que nesse capítulo da lei do trabalho, o Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que o homem constitui uma necessidade à civilização. Constitui uma necessidade à civilização. Obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. E aí não tem nada de negativo, porque é à custa disso, em razão disso, que nós conquistamos aí o nosso bem-estar, o nosso progresso, a nossa tecnologia, a nossa habitação, os meios de locomoção, de saúde e coisas que tais. Então, é nesse sentido. E ele fala: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Os espíritos respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Para nós termos uma ideia, a nossa estada nesta casa, na noite de hoje, e neste instante, refletindo acerca do Evangelho e acerca das leis divinas, ou leis naturais, de que trata, do que estamos tratando do Livro dos Espíritos, já é uma ocupação útil, já é um trabalho. E esse trabalho, ele é da mente, ele é do nosso coração. Então, ele é uma ocupação. E aí, na 676, o Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? E aqui, ele faz uma pergunta na condição de advogado nosso. Ele faz a pergunta na razão de imposição, da necessidade. Ele entendeu, então, que é uma necessidade. Se é uma necessidade, ele é, de um certo modo, uma imposição. Aí os espíritos respondem: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar depende do trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, Deus outorgou a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, nós vemos que ele colocou aqui: é uma consequência da natureza corpórea e é uma expiação. Então, eu acho interessante nós avaliarmos isso, que nós vamos pensar que é expiação no aspecto de castigo. Mas essa expiação que ele coloca é que, quando nós estamos no mundo material, nós estamos convidados ao trabalho para a nossa manutenção. E esse trabalho, ele não só nos serve, né, para a nossa alimentação, para o nosso gozo, para a nossa manutenção, mas para que ele seja exercido, nós necessitamos da inteligência. Nós desenvolvemos a nossa inteligência. Então, esse é um aspecto. Quando ele fala do aspecto de expiação, todos nós que nos encontramos no orbe terrestre, portadores desse corpo físico, passamos por dificuldades inerentes à matéria.
Aí nós temos o frio, problemas do frio, nós temos o problema do calor, é a pressão atmosférica sobre o nosso corpo que faz com que nos arrastemos sobre o orbe. São as doenças naturais que nós, desde a criança à velhice, enfrentamos. Então, são essas dificuldades, a fome, a sede, são essas dificuldades que fazem parte do pacote da encarnação. Então, é nesse aspecto. Então, nós passamos aí, e logicamente que em função das nossas imperfeições ainda, nós influenciamos sobre as outras pessoas e somos influenciados pelas vicissitudes. E eu que nos acorda, eu que nos desperta para uma realidade diferente. Pois bem, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec puxa também o capítulo 20, versículos 1 a 16 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ver nas diversas Bíblias, no estudo de diversos teólogos, vários nomes. Os trabalhadores da vinha, né? Então, vamos ver uma porção de nomes. E o que nós falaremos aqui, ela está contido nesta obra do Kardec, e está contido no EAD, que é Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, e nós gostamos muito da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino. E também buscamos alguma coisa do teólogo William Barclay. William Barclay é um teólogo que a gente olha lá e muita coisa, mas esse cara é espírita, até porque o Evangelho é um só, né? Então, nós pegamos algumas coisas de lá. Então, nós vamos aqui fazer a leitura da passagem e depois nós vamos trocar algumas ideias. Então, o Mateus, no capítulo 20, versículo 1 e 16, nos transcreve: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: ide também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez junto da hora sexta e junto da hora nona, e fez o mesmo, e junto da 11ª hora. Tornando a sair, achou outros que ali estavam e disse: por que vós estáis aqui todo o dia ociosos? Responderam-lhes: porque ninguém nos assalariou. Ele disse: ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 11ª, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgavam que haveriam de receber mais. Porém, também eles não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que entramos e aturamos o peso do dia e da calma. Porém, ele, respondendo a um deles, lhe disse: amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence. Vai-te que eu de mim quero dar também a este o último, tanto quanto a ti. Visto isto, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós temos visto muitos estudos, muitos trabalhos, e o pessoal comentando que há uma incongruência no método de contratação, no pagamento e no tratamento destes trabalhadores. À primeira vista, a gente pode pensar que era um pai de família injusto, né? E que também ele passou por algumas convenções que naturalmente haveriam de ser observadas, não só no pagamento, mas também
ele arranja, ele traz para ele uma dificuldade muito grande, porque ele começa o pagamento pelos últimos em detrimento dos primeiros. O natural seria que ele começasse o pagamento pelos primeiros e até os últimos não teriam recebido a paga deles, retirado-se, e eles não veriam quanto é que foi pago para esses últimos. Mas nós vemos que é uma parábola e que ela tem um teor é, de nos ensinar, de nos trazer, de nos mostrar um ensinamento. É uma parábola. E Jesus se utilizava sempre de historinhas, de parábolas, para traduzir, para nos trazer ensinamentos. E nesse aqui, como nós temos aqui, a maioria das passagens de Jesus, ele fala em reino dos céus. E, aliás, a função de Jesus, ele sempre diz e deixa claro que ele veio trazer à terra o reino dos céus. Então, ele aqui começa falando, ele vai falar o quê? Embora nós vejamos muitos trabalhadores e o pagamento, a vinha e o procedimento na contratação, o objeto de Jesus aqui é nos falar, nos fazer compreender por comparação o que significa e o que é o reino dos céus. Bom, ele está falando por comparação, mas só para nós nos recordarmos que não só no Pentateuco, mas como nas obras complementares, nós temos aprendido que o reino dos céus ele não é um local geográfico, né, que se encontre materialmente num determinado lugar ou que venhamos encontrar externamente. Mas ele é um trabalho, ele é uma conquista íntima, interna, a nível de coração, de sentimento, de estado de alma, que nós vamos alcançar. Estamos aí em trabalho, num processo de conquista, e isso através da atividade do trabalho. Essa terceira lei moral que nós vemos no Livro dos Espíritos e que aqui está sendo tratado. O Kardec está tratando, dentro desse capítulo, esse aspecto. Pois bem, ele fala assim, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Olha que interessante. Quem é o pai de família? Já pararam para pensar? O pai de família aqui é Deus. É Deus na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia. Então é Ele que deseja, que quer, que nos criou para a perfeição e para a felicidade suprema. Ele nos criou para isso e nos dá meio, nos dá condições para que nós, de modo próprio, pelo nosso esforço, pela nossa busca, pela nossa conduta, venhamos a encontrar. Então a felicidade, esse reino dos céus, esta plenitude de sentimentos, elas dependem de nós. Nós vamos ditar o tempo desta conquista. E aqui ele fala assim, que ao romper da manhã, saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ao romper da aurora, demonstra para nós, segundo esses estudiosos, que Deus, que o pai de família, trabalha desde a aurora dos tempos. Né? Nós somos criados há quantos bilhões de anos? Então, ele nos criou e desde então vem evitando esforços, providências, para que nós, né, depois que até o período, o status de humanidade, nos auxiliou, nos conduziu. A partir da nossa condição, que o Espírito, que o nosso Espírito tornou-se o nosso princípio inteligente, porque antes era um princípio inteligente. Aí quando o Espírito passamos para a idade, para o status de humano, pudéssemos seguir o nosso roteiro e a nossa viagem. Então, significa que de muito, nós estamos começando a nossa tarefa hoje. Nós temos visto algumas passagens que Jesus fala que Ele trabalha, né? Ele trabalha até hoje. E o Pai, desde sempre. Se Jesus trabalha, se Jesus tem... Né, nós estudamos aqui que alguns bilhões foi criado o planeta.
Vamos ver caminho da luz, vamos ver que Jesus recebeu lá uma porção do sol e a partir daí ele criou o planeta com as suas leis, com a posição toda. E naquela época Jesus já era Cristo. Então a gente não tem ideia desse tempo, quanto mais de Deus e desse tempo. Então, só nos dá a ideia que há muito tempo Ele vem cuidando do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Então, saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. A vinha de que esse pai fala é a humanidade. Num aspecto é a humanidade. E nós sabemos que a humanidade ela é dividida em dois aspectos. A humanidade que está encarnada e a humanidade que está desencarnada. Nós trabalhamos encarnado, aqui, e o Livro dos Espíritos nos explicou muito claramente, nós, como encarnados, no nosso corpo físico, temos nosso trabalho corpóreo, em razão das nossas necessidades. Mas, no mundo espiritual, também nós trabalhamos. Nós estudamos os reflexos, né, as consequências, as aquisições que nós fizemos na encarnação, nessa encarnação. Nós vamos ver o que nós ganhamos, o que nós fizemos nessa encarnação em detrimento daquilo que nós temos que conquistar ainda, daqueles projetos que os benfeitores espirituais elaboraram para nós. Então, e além dos estudos. Então, uma encarnação demanda um trabalho de muito tempo, de estudo, de preparação. É por isso que a nossa omissão e o desvio, às vezes, da nossa conduta dentro da encarnação tem reflexo. Porque nós sabemos que os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, o nosso trabalho, a nossa atividade, a nossa religião, ela nos interliga. Espíritos de outras oportunidades, de outras eras, estamos reunidos para aprender, para desenvolver. E o nosso trabalho, ele não é único. Não, nós trabalhamos coletivamente. Nós nos influenciamos, nós aprendemos, nós trocamos experiências e nós temos oportunidade sempre de ensinar alguém. Então, a vinha é a humanidade, num aspecto. No outro aspecto, e um aspecto muito importante, é o nosso coração, é o nosso espírito. Tanto é que nós sabemos que a humanidade só vai se transformar, está aí rumo ao mundo de regeneração, mas pelo conjunto das individualidades. Nós, às vezes, estamos com pressa que chegue o mundo de regeneração, onde a maioria daqueles que compõem a humanidade terrestre estejam preocupados, estejam objetivados no bem, mas nós nos esquecemos que nós fazemos parte desse conjunto, que eu contribuo nesse todo. Então, a vinha que o Senhor aqui fala é o nosso coração, é a nossa aprendizagem, é o orbe, né? É o orbe que nos dá essa condição de encarnados, trabalharmos, experienciarmos, assimilarmos este conhecimento. E ele vai. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E veja bem, no primeiro, ele acertou, ele acordou. E esse primeiro foi no romper do dia, no romper da aurora. Então, os judeus, a jornada dos judeus, ele era de 12 horas. Começava às 6 horas da manhã e ia até às 18 horas. Né? Então, até o entardecer, já é o início da noite. No primeiro, ele acorda, eu vou te dar um dinheiro, está acertado. No terceiro, que vai às 9 horas da manhã, ele fala que vai dar o que é justo, o que for justo. Daí para frente, ele só manda para a vinha. O que está fazendo aqui? Vamos trabalhar. E só para nós nos recordarmos e entendermos um contexto, nessa passagem que Jesus está citando, ele está vindo, dizem os estudiosos, que ele está vindo da Galileia para Jerusalém. Já é a última viagem dele quando
ele vai passar pela crucificação e tal. Ele já teria passado o Rio Jordão e ele estaria nas planícies de Jericó. Então Jericó é sempre aquela ideia que era um centro comercial dos hebreus, né? Então do dinheiro tinha muita importância, os valores materiais, os valores monetários. Então ele estava neste local, neste lugar. Então é o que ele está saindo. Então ele está falando que vai pagar, acertou com o primeiro e com os demais. A partir do terceiro, o que é justo, a partir dos demais, ele não ajustou nada. E é muito interessante nós pensarmos que este dia de trabalho que ele fala, nós temos aqui uma porção de coisas, vamos pegando o que vem na intuição. O dia de trabalho, ele tem duas conotações, o dia de trabalho na vinha. No primeiro aspecto, o dia significa uma encarnação. Do meu nascimento até a minha morte, até a minha desencarnação. Então são os vários momentos que eu tenho da minha encarnação, idade. E o segundo dia, que ele nos dá a entender também, é a nossa caminhada no orbe terrestre. Então é fase, é uma fase, é um período da nossa evolução e do nosso crescimento. Tanto é que ele está falando de reino dos céus, ele está falando de plenitude espiritual, de conquista, de um posicionamento já elevado. Então nós temos esse período também. Então ele pega e ele acerta, ele dá-nos a ideia de que o primeiro, se nós olhar aqui no NRN, porque no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele mesmo não escreve. Ele coloca a passagem evangélica de Mateus e tem 4 mensagens de Espíritos. Sendo que aqui nós vemos o do Erasto e o Espírito de Verdade, no final que ele fala o obreiros do Senhor. Essa é aquela que ele fala obreiros do Senhor. Então, ele está falando nesse aspecto de trabalho. Na visão, dá para nós estudarmos e compreendermos no trabalho como obrigação e no trabalho como realização. E ele fala que os primeiros, o RN lá fala que os primeiros nós podemos dizer que foram os profetas, Moisés, todos aqueles, os apóstolos, todos aqueles que trabalharam em nome do Evangelho, os pais da igreja, chegando hoje até os espíritas. Então, todo este percurso. Então, nós vamos ver que esses primeiros foram os que estabeleceram as bases, que estabeleceram a estrutura. Depois, aqueles que vieram chegando depois, foram pegando o edifício estruturado e foram levantando. Diz o RN que nós estamos agora trabalhando na cumieira. O trabalhador da última hora trabalha na cumieira. Então nós vamos vendo que os da primeira hora, ele põe aqui o povo judeu, os profetas, e vem até aqui. E ele fala que esse povo, ele trabalhou com maior número de horas, mas mesmo tendo trabalhado maior número de horas, em razão da produtividade e da qualificação de trabalho, cada um desses trabalhadores que vem na terceira, na sexta, na nona, ao meio-dia, às 3, e os que começam às 5 horas da tarde, eles têm qualificações. Então nós podemos ver essa qualificação em 2 aspectos. No aspecto pessoal, não tem tempo, não tem idade para nós começarmos na vinha do Senhor, a trabalhar efetivamente. Porque ele fala dos ociosos e do que estão na praça. Os ociosos é aquele que estão fora. E levam a vida passando, faz aquilo que tem que fazer por obrigação, não tem outras preocupações além da materialidade. E tem aqueles que estão na praça, porque as cidades da Judéia, dos hebreus, eles faziam. Tinha sempre um muro, a cidade era murada por segurança. E tinha a praça que ficava fora. Então, ele vai buscar, esses trabalhadores estão buscando eles na praça. Então,
em idades diferentes, nós aqui tornamos-nos espíritas ou religiosos, uns novos, né, com criança, vivemos a necessidade, outros na adolescência, e outros na idade madura, alguns de nós até na velhice. Então não existe tempo. A paga sempre é a mesma. E ele fala na qualificação. Ele fala aqui então que a cada hora significa que o trabalhador, pela qualidade do serviço, pelas condições dele, tem oportunidade de fazer tanto quanto aqueles que pegaram de início. Então, nós podemos dar um trabalho, uma ideia muito simples, de um lavrador, daquele que está trabalhando, com um engenheiro agrônomo numa plantação, numa lavoura, um engenheiro agrônomo ou aquele que cuida de animais de um veterinário. É alguém que estudou muito, que se preparou muito e que é dotado de um conhecimento e de uma experiência, e que o trabalho dele não pode ser valorado, muitas vezes, pelo investimento do que com os outros trabalhadores. Então ele fala que esses pioneiros, eles prepararam, mas nós, um exemplo, os espíritas, estamos chegando agora na 10ª hora. Nós temos a oportunidade na vinha de ganhar essa paga, porque a paga que é dado, esse um denário, essa paga que ele tá dando para nós, ela é o resultado do nosso esforço, o resultado do nosso trabalho num dia de jornada, das 6 às 6, numa encarnação. E a encarnação nós podemos pegar de um período. O Kardec começou religiosamente com 50 anos, e não vamos comparar conosco, porque é um espírito, mas para darmos uma ideia, nós conhecemos companheiros na casa, lá na nossa casa, o Rodrigo Lobato, que com muito tempo, foram com muito tempo, já com a idade avançada, e hoje são trabalhadores, adquiriram conhecimento da doutrina espírita, trabalham e se dedicam muito mais do que alguns companheiros que estão há muito tempo na casa. Né? Estão há muito tempo. Então, o tempo nosso dentro, mas eu sou espírita há 30 anos. O tempo, por si, não significa o meu crescimento. Não significa o meu progresso, a minha qualidade. Porque nós, com o Evangelho, somos convidados a aprender, a ouvir, a tomar o conhecimento e praticá-lo, colocá-lo em prática. É a atividade, é o trabalho que nós fazemos primeiro conosco. Porque também, às vezes, a gente tornamos-nos religiosos e queremos transformar o mundo, fazer grandes obras, fazer grandes coisas, quando na realidade o primeiro trabalho é conosco mesmo. Está lá na Lei Áurea, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, é a transformação, é o desejo de realmente conquistar o reino dos céus, de eu ser feliz, mas a felicidade na medida em que eu me realizo, que eu sei que eu estou me esforçando por ser melhor, que eu estou fazendo tudo aquilo que me é possível e me esforçando mesmo para fazer aquilo que ainda não consigo. Então é nesse aspecto. Então, nas mais variadas horas do dia, nós vamos ver trabalhadores que começam em tempos diferentes por qualificação. E dizem os espíritos, que muitos companheiros que estão nessa 10ª hora, foram companheiros que estiveram lá também em outras encarnações trabalhando, ou tiveram oportunidade, ou contribuíram de alguma forma. Né? Porque aí dizem os espíritos, porque nós somos herdeiros. Nós trabalhamos em conjunto, em família, em coletividade. O homem deve ser herdeiro do homem. Tem alguns casos, algumas histórias lá dos hebreus, porque tem plantas, árvores frutíferas, que levam 100 anos, que levam um tempo muito grande. E aí conta que chegou alguém, viu alguém plantando determinada árvore lá, não vou dizer para não enganar, e o outro perguntou, mas o que o senhor está fazendo plantando isso aí? Sendo que você não vai comer, você não vai estar aqui quando ela estiver crescendo. Aí ele fala, mas aquelas que você, que eu estamos comendo, alguém há muito tempo plantou. Então, nós somos herdeiros. Então, nós estamos plantando aí, sementes que nós vamos colher no futuro. Colhemos sementes que tranquilamente nós, de alguma forma, contribuímos e hoje nós estamos usufruindo. Então, dentro disso também pode e deve acontecer que temos espíritos
aí companheiros que prepararam nessa estrutura. Pois bem, e ele falou aqui nas mais variadas horas. E aí ele vai. Lá estava. E aqui, ele diz. Ele perguntava assim, por que estavas parado para o pessoal estava ocioso? Ele falou porque estavam preparados, mas ninguém os tinha chamado. Veja bem, nesse chamamento, nessas horas variadas, há um fator muito interessante. Porque às vezes o trabalhador está preparado. Eu quero trabalhar, eu estou me preparando, mas não é a hora. Então, o chamamento ocorre em várias etapas da nossa vida, em várias etapas da nossa existência, em várias etapas do nosso ciclo evolutivo. Então, às vezes, eu tenho compromissos, eu tenho uma programação de trabalho, e aí, no momento, eu tenho que estar me preparando, porque em determinado momento, eu vou ser chamado. E está lá, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Porque muitas vezes nós estamos na praça, né? Jesus, aí o Pai nos chama e nós evitamos. Deixa para lá, estou muito novo, quando eu aposentar, quando eu tiver com a vida mais tranquila, quando eu tiver me livrado dos meus problemas, e às vezes a gente vai postergando. Então, o Pai nos chama nos mais variados momentos. Então, as dores, as dificuldades, os problemas não são óbices para o nosso trabalho, para assumir a nossa posição. Aliás, muitas vezes, eles são os elementos que nos despertam para a realidade da vida. Porque às vezes nós estamos no gozo, no prazer, né, e nos esquecemos das nossas obrigações espirituais. Às vezes nós passamos por problemas, por dificuldades, e nós despertamos. Então, nós temos que estar ali à disposição. Eles não estavam ociosos, ninguém os havia contratado. E aí, o mordomo, que é falado aqui, você sabe quem é o mordomo? É Jesus. Esse mordomo, esse intendente, é Jesus. Aí ele chama o mordomo e diz que ele traga, que ele chame eu chamo os trabalhadores para o pagamento. E é interessante que ele começa o pagamento pelos últimos. Não dá tempo aqui para nós, tem até algumas histórias dos hebreus, do Talmud, das obras lá, que falam nesse aspecto. Então ele começa pelos últimos, pela qualidade do trabalho e pela importância de que eles se revestiam. Começa o pagamento por esses. Mas esse senhor é muito bom. Esse pai de família é muito bom. Porque ele trata igual a todos. O amor dele é igual por todos os trabalhadores. Mas se ele é de justiça, ele é de amor. E a qualificação desses aqui, embora tenham trabalhado menos tempo, tiveram uma importância muito grande nessa cumeira. E tem, na administração, no desempenho das atividades da aparelhagem, que já é mais sofisticada, que é mais importante e que requer uma maior atenção e um melhor conhecimento. Então ele começa pagando para esses e assim vai. Quando chega lá nos primeiros, eles se revoltam. Mas o que é isso? Trabalhamos tudo no peso do suor, na calma do dia, e achamos que se você pagou um para nós, aí perguntou, o que é que eu acertei com vocês? Aí nós podemos ver a diferença do pagamento e da aquisição. Existe uma teoria aí de que com os primeiros foi material, foi negocial, porque é pagamento. No restante é a aquisição. Então, esses já não trabalham por pagamento. Eles não acertaram, eles não se preocuparam se eles iam ganhar e nem quanto eles iam ganhar. Eles foram simplesmente, vem para a minha vinha. E eles de corpo, de alma, de sentimento, se jogaram a trabalhar. Esses já não têm mais a preocupação monetária, material. Não é mais o trabalhador por obrigação. Se eu trabalho 8 horas, se eu puder, eu mato o tempo, faço menos do que me for
né? E cobra tudo, leso. Já não existe mais esse aspecto. Esse trabalhador não está preocupado com ganho. É a oportunidade de ele trabalhar, dele servir, dele ser útil, dele estar na vinha. Então, há uma diferença aí, e a gente tem alguns teólogos, nós temos alguns trabalhos que o pessoal fala da diferença do pagamento. A aquisição do reino dos céus, a aquisição dos valores relativos à evolução, são trabalho nosso, de aquisição. É o uso do livre-arbítrio, o aproveitamento das oportunidades que nos foram concedidas. Então, nós estamos aí a par e passo do mundo de expiações e prova para o mundo de regeneração. E nós vimos nos exilados de Capela o que aconteceu. O mundo lá foi crescendo, foi desenvolvendo, e eles moralmente, eticamente, não acompanharam o padrão da humanidade. Não fizeram o uso adequado do seu livre-arbítrio. Aí vieram nos auxiliar aqui no Orbe. E está acontecendo com o Orbe a mesma coisa. E nós, aqui vemos então que o Kardec, os espíritos, nos colocam os espíritos, logicamente que não é só os espíritas. Ele está falando para os espíritas porque nós temos responsabilidade, porque nós temos conhecimento. Nós sabemos da realidade da vida, nós sabemos como é que funciona esse processo, esse fluxo em direção à busca da perfeição, à busca da nossa melhoria espiritual. Então, temos aí irmãos em outras organizações religiosas, em outras frentes trabalhando. Né? E nós sabemos que os trabalhadores da última hora não estão somente entre os religiosos. Eles estão nas ciências, eles estão nas artes, música, na literatura. Temos cientistas, nós temos humanistas que são apóstolos, não é, de Jesus, são trabalhadores de Deus, trabalhando no orbe terrestre para a melhoria, para o desenvolvimento. Então, nós aqui estamos sendo chamados ao apagar das luzes. Né? Já estamos no lusco-fusco. Então, o Kardec coloca aqui dos trabalhadores da última hora. E por quê? E ele finaliza dizendo que os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque ele está falando justamente por essa qualificação, pela essa importância, pela essa qualificação de trabalho. Então, nós vamos ver aqui a primeira mensagem que é do Constantino, a segunda é do Henry N, que é a maioria do que nós falamos. Depois nós vamos ver lá a missão dos espíritas, que falaram: já não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das iniquidades terrenas? O velho mundo não somos nós aqui, o planeta, né? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas visões proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira pela qual suportam as provas terrenas. Então, ele fala aqui na missão dos espíritas. E, por último, aí fala nós temos a missão do Espírito de Verdade, que fala nos trabalhadores do Senhor. E uma passagem, é uma mensagem muito linda, porque ele fala: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Na sua vinda, a vinda que ele está falando aqui, quando o Senhor o pai da vinha mandou o mordomo, que é Jesus, chamar e fazer a aferição, o pagamento. Então, nós seremos aferidos ao final da nossa encarnação ou ao final do nosso nível evolutivo.
E aí ele finaliza dizendo assim: Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é esses que não recuaram diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, esses trabalhadores da última hora, normalmente, eles estão ocupando os postos mais difíceis, têm uma importância e uma responsabilidade muito grande. E aí, nós vemos que, de nossa parte, nós temos responsabilidade pelo conhecimento e pela oportunidade que nos está sendo concedida. E começava o companheiro falando que hoje nós estamos comemorando, comemora-se a ressurreição de Jesus. Né? Então, ele veio, ressurge para nós. No mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. E aí nós vamos ver que os judeus, no domingo é Páscoa, e essa Páscoa se comemorava mesmo antes dos cristãos, para os judeus, que significa a libertação do cativeiro do Egito, a saída do Egito para a terra de Canaã, que é a terra prometida, que é a terra que nós buscamos, que Deus nos promete também, que é esse reino de Deus, que é essa felicidade. A Canaã, efetivamente, é esse mundo que nós buscamos, que nós esperamos. E eles comemoravam a saída do Egito. Então, Páscoa quer dizer Pessá, era a passagem. Se nós nos recordarmos, dentro de todas as provações lá, todas as pragas que o Moisés praticou no Egito, no processo de libertação dos judeus, a última, o sangue de um cordeiro primogênito, sem mancha, sem marca, foi pintado na porta, passado na porta dos judeus. E onde estivesse aquele sangue, a morte não passaria. Aí morreu até o filho do faraó desencarna. E aí eles saem do Egito. E Egito tem a significação de estreito, de prisão, na definição da palavra. E significa cativeiro. Então, o Moisés fez esse traslado. Né? E nós vimos que os sacrifícios eram exteriores, era com sangue do cordeiro. Com Jesus, ele é o cordeiro. A partir de Jesus, já não é a oferenda, o sacrifício não é mais externo, mas é interno, é de coração. Então ele nos mostra, nos aponta que a partir de então é o nosso esforço, é a nossa busca, é buscarmos implementar a nossa missão, a oportunidade, nos dá consciência da oportunidade que é a encarnação. A oportunidade é que estar neste mundo. A oportunidade de estarmos com os nossos parentes, com os nossos amigos, por mais difíceis que eles sejam. Dos nossos trabalhos, as dores, as doenças, elas são o sacrifício santo com o qual nós nos deparamos. Não precisamos matar animais, não precisamos fazer nada exterior. Jesus nos conclama a tomarmos a nossa cruz e seguirmos em frente. Então, a Páscoa significa o nascimento de Jesus, não é? O nascimento de Jesus. Então, nós sabemos que Jesus nasce a todo instante, a todo momento, nas nossas vidas, nos nossos corações. E que nesta mensagem dos trabalhadores da vinha, dos trabalhadores da última hora, para a qual os Espíritos dão importância tão grande, né? E o que o livro dos Espíritos nos mostra, muitas vezes nós não nos preocupamos, não nos lembramos quão significativa é a oportunidade de nós trabalharmos. Ainda que tenhamos limitações, ainda que tenhamos doenças, alguma coisa nós podemos fazer. Podemos ler, podemos estudar, podemos amparar, auxiliar, levar uma palavra de carinho, podemos participar de uma das frentes, das muitas frentes de trabalho que a casa possui. Podemos, de nossa parte, também levar uma palavra de consolo, de carinho para um familiar, para um companheiro de serviço. Então é nós tomarmos consciência. Quando nós tomamos essa consciência, a nossa vida modifica. As dores, as dificuldades, elas tomam um outro peso, uma outra conotação. E aí, que por sintonia, nós nos candidatamos ao amparo dos amigos espirituais. A inspiração que nos dão a todo momento no nosso ouvido. Reconhecermos o auxílio que Ele nos dá, às vezes, por acaso,
no irmão, no companheiro que nos traz a palavra amiga de consolo e de amparo. Então, que seja esta Páscoa para nós a ideia de que Jesus renasce a cada dia em nossas vidas, em nossos corações, e que possamos aproveitar as oportunidades que nos são concedidas. Que a paz e a bênção de Jesus nos amparem a todos.